Olá meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Evangelizando. No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito dessa versão da Bíblia aqui, a Bíblia de Estudo NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, tá bom? É uma Bíblia que já está no mercado há algum tempo, né? Teve algumas revisões, tá certo? E a gente aqui vai ver, então, algumas informações em relação a ela. Tá lá uma Bíblia de Estudo, tá bom? E aqui tem uma apresentação, né? Tá certo? E aqui a gente já vai ter algumas informações a respeito de como usar essa Bíblia. Tem um prefácio aqui, tá certo? E aqui, ó, aqui a gente tem uma introdução, né? Todo o livro, né? Vai ter essa mesma introdução aqui, tá bom? Esse resumo, né? Que vai falar sobre qual assunto que está sendo tratado no livro, tá certo? E sempre no começo de cada capítulo também vai ter esse resumo aqui que vai destacar lá o principal tema, né, que está sendo abordado nesse capítulo, tá bom? Aqui também tem umas informações, tá certo? Aqui tem mais informações, né, conteúdo, enfim, tá? Aqui um índice, tá? Tá certo? Palavras-chave, tá? Enfim, por assunto, por tema, aqui também mapas, né? Os mapas que ela tem. Introdução geral, né, falando a respeito do trabalho da Bíblia, né, a presente tradução, enfim, informações aí que pertinentes a essa edição aqui, tá certo? Então, e aqui a gente já começa no Antigo Testamento e depois aqui a gente vai ter o que é o Antigo Testamento, as divisões do Antigo Testamento, como se formou o Antigo Testamento, né? Questões de autoria, né? Então quem que escreveu, quem que foi, né, o responsável, né? E aqui o mundo, né, um mapa aqui que já mostra mais ou menos como era a divisão do mundo naquela época, tá certo? E os povos que viviam por ali, né, tá certo? Algumas informações aqui. E aqui também um mapa da Palestina, né, do estado de Israel lá, né, terra de Canaã, enfim, né? O Pentateuco, né, que são os 5 primeiros livros aí de qualquer Bíblia que você tiver, tá certo? E aqui já tem uma introdução ao livro de Gênesis, né, tá certo? E aqui propriamente começa o capítulo. Pode ver que sempre no início de um capítulo, ó, vai ter essa introdução, né, a criação do universo e da raça humana. Então essa linguagem aqui, para quem tem dificuldade de entender, por exemplo, uma versão aí Almeida Revista e Corrigida, né, até mesmo de repente uma King James, a King James é assim, eu acredito que seja fácil de entender o texto, né? Mas tem muita gente que tem dificuldade. Então essa tradução aqui, essa versão na verdade, né, ela vai ajudar você que tem dificuldade, principalmente no Antigo Testamento, que tem várias palavras aí bem difíceis, né, sem ter necessidade de você usar um dicionário bíblico, né, ou um dicionário comum, né, ou ficar pesquisando também no Google, né, o que é isso, porque às vezes tem um contexto também, né? Toda essa questão de tradução, transliteração, né? Porque a gente tem que entender que é um outro idioma, é uma outra cultura, né? Então, às vezes tentar traduzir um texto para outro idioma é um pouco complicado, porque você está lidando com questões culturais, né? Questões do tempo também, da época, né? Então tudo tem essa questão aí, tá certo? Então é difícil muitas vezes encontrar algumas palavras, né, ou expressões, né, que sejam semelhantes no idioma do idioma que está sendo traduzido para o idioma que a gente tem, né, no nosso idioma no caso, tá certo? Bom, então aqui, veja bem, nós temos aqui o livro já de Gênesis aqui, então, né, e aqui a gente vai vendo que embaixo também aqui, ó, nós temos as referências e elas são por capítulo e versículo, ó. Nós temos capítulo 12, versículo 1, e aqui já tem as referências, né? E as informações também, ó. Você vê que aqui, ó, eu abençoarei, o seu nome será famoso, né? Enfim, aqui tem uma descrição, aqui tem uma informação, né, referente a esse texto ali, essa passagem. Então é bem detalhado mesmo, ó. Não é aquela referência que só tem alguns capítulos ali, uns versículos, entendeu? Mas aqui já é mais detalhado, tá certo? Bom, eu vou passar a adiantar um pouco aqui, meus irmãos, para não tomar muito tempo no vídeo. Mas basicamente essa aqui é a forma, né, que você vai encontrar para estudar aqui. Olha só, sempre na frente de cada capítulo vai ter um resumo, uma introdução, né?
e relacionada ao tema do assunto aqui, tá certo? Então vamos prosseguir aqui. Eu quero abrir aqui para vocês antes aqui nos evangelhos, porque a gente tem algumas informações aqui também, tá certo? Ó, olha só que legal aqui. Então terminando Malaquias aqui, né, a gente vai ter um outro mapa, né, que mostra outros impérios aqui, né, o Império Babilônico, o Persa e o Grego, né, as áreas que eles dominavam aqui. Aqui tem um resumo, né, também relacionado a isso. E nós temos aqui também um calendário, né, calendário aqui, ó, hebraico-judaico, né. Então, para a gente entender mais ou menos, né, como é que funciona o calendário judaico, né, tá certo? E aqui a gente tem algumas referências também, você vai encontrar aqui, ó, algumas referências no texto, ó, festas e dias sagrados judaicos. No sábado, né, lua nova, ano novo, né, o sétimo ano, tá certo? Então todas essas informações estão aqui, tá certo? E aqui os nomes, né, de alguns deuses pagãos e os ídolos da Bíblia, né, conforme o tempo, né, ia passando ali, os povos iam adorando, criando, né, outros deuses, né, e, enfim, iam adorando lá esses ídolos, tá certo? Então aqui a gente tem o Novo Testamento, tá certo? Olha só que maravilha. Aqui temos o Novo Testamento e aqui já tem uma introdução também, né, falando a respeito do Novo Testamento, tá bom? Aqui os mapas, né, do mundo naquela época, né, como era dividido o mundo, o Império Romano, onde o Império Romano dominava, né, as áreas que o Império Romano dominava, né, partidos religiosos, políticos do Novo Testamento, né, tá certo? Então tinha essa questão também lá, né, já desde aquela época. E os evangelhos, né, uma introdução aos evangelhos aqui, como que eram os evangelhos, como foram divididos, né, essa coisa toda. E aqui a gente tem uma planta, né, do Monte do Templo, né, no Templo de Herodes, né, quando foi feita a reforma, né, depois que foi levantado o segundo templo, né. Então o imperador Herodes, governador da Galileia e da Judéia, ele fez essa reforma no templo, né, que é a área do templo, lá o Monte Moriá, né, enfim, tá certo? E aqui a gente já começa com uma introdução ao Evangelho segundo Mateus, tá bom? Então é o mesmo sistema, né, introduçãozinha aqui, ó, o capítulo, a gente vai ter no início de cada capítulo uma pequena introdução, né, relacionada ao assunto, tá certo? E assim consequentemente aqui a gente vai ter também algumas outras informações, né, os contrastes entre o diabo e Jesus Cristo, né, tem algumas informações aqui, tá certo? E a gente vai até o final, né, dessa mesma forma, com essas informações, tá certo? No final aqui a gente vai ter alguns recursos aqui também, tá certo? Como é uma Bíblia de estudo, né? Então terminando o Apocalipse aqui, a gente vai ter os auxílios, né? Nesses auxílios aqui a gente vai ter os ensinamentos de Jesus, né? Então relacionado aqui por assunto, né? O adultério, o amor, a caridade, combater o pecado. Então tudo relacionado, dividido por assunto aqui. Então você vai lá e vai encontrar aqui as referências aqui para ler na escritura, né? Nos evangelhos ali, nas cartas, tá certo? As palavras que consolam e animam. Então se você estiver passando por algum momento difícil, né, ou quer encontrar uma palavra, né, para falar para alguém, né, da sua família, um amigo, um conhecido, alguém que esteja passando por alguma dificuldade, algum problema, então aqui você vai ter algumas opções para você buscar aí uns textos para poder falar para essa pessoa, né, para consolar essas pessoas aí, tá certo? Aqui o quadro histórico da Bíblia, né, então que a gente vai ter desde a criação, né, depois os patriarcas, né, Israel no Egito e o Êxodo, então tudo dividido por categoria aqui, o tempo, né, que se deu os assuntos aqui, tá certo? Calendário, né, enfim, o reino dividido, né, então aqui a gente tem todas essas informações nessa tabela aí, né, com os calendários, né, com as datas aproximadas aí dos eventos, quando eles aconteceram, tá bom? Aqui nós vamos ter um outro quadro, né, aliás, aqui é outras informações, né, tempo do Novo Testamento, né, quando iniciou o ministério de Jesus, né, a vida de Jesus, né, o período que ele ficou aqui na terra, né, que ele ministrou, né, exerceu o seu ministério, na verdade, né. E aqui também a gente vai ter uma tabelinha, né, com pesos, dinheiros e medidas, né, então as moedas da época, como que era medido, como eram feitas as medidas, como era pesado as coisas, né, os produtos, aquela coisa toda, tá certo? E aqui
mais algumas informações, e aqui a gente vai ter um dicionário, tá bom? Então, se o bom irmão tiver alguma dificuldade de entender alguma palavra, né, pode recorrer a esse dicionário aqui, ó, já está incluso aqui nessa versão também, tá? O que ajuda bastante, tá certo? Então aqui a gente tem várias palavras aqui, né, que às vezes a gente lê, a gente não sabe o que é, porque a gente fazer uma leitura só ler é uma coisa, agora a gente estudar é diferente, né? Então essas bíblias de estudo, elas são boas porque elas têm bastante recurso, né? Não é, claro, o material adequado para quem vai fazer teologia, né? Pode até colaborar, até ajudar, né, de alguma forma, mas eu acredito que aí no caso teria que adquirir um material um pouco mais específico, tá certo? Mas para gente que é leigo, né, que só quer ter um conhecimento a mais, né, se aprofundar um pouco a mais, eu acredito que já é necessário, né, já para matar a curiosidade, porque de repente tem muita coisa que às vezes a gente não sabe, né? Então é bom a gente conhecer, aprender, estudar, para você ter certeza do que você está falando, né? Para quando você for evangelizar alguém também, você ter os detalhes, né? Olha, era assim, desse jeito, olha, lá eles mediam assim, o dinheiro era esse, naquela época estava acontecendo isso, né? Estava o Império Romano lá. Então você consegue criar todo o cenário, né, a partir do estudo, né? Sabendo o que você está falando, né? Sem ficar repetindo o que os outros ensinaram você, né? Você vai aprender por si próprio e vai ter condições de fazer uma análise relacionada ao assunto, ao texto, né? E também vai ter condições de passar a mensagem, a informação com muito mais detalhes e mais legitimidade, tá certo? Então aqui, né, tem mais alguns recursos aqui, né, relacionados a assuntos, né, leopardo, lepra, né, o que era o estado do Líbano, enfim, e por aí vai, né? Tem várias informações aqui, tá certo? Eu quero só achar aqui, Nicolas, deixa eu só ver aqui uma situação aqui, porque eu acho que tem mais, na verdade é o dicionário aqui mesmo, eu acredito que deve ter mais um recurso aqui, se não me engano, mas eu acho que, não, isso aqui, ó, ele tem mais aqui, ó, se não me engano ele tem um outro recurso aqui, mas eu acho que é o dicionário mesmo, devo estar enganado aqui, que eu devo ter visto em outra versão da Bíblia aí. Na verdade é assim, meus irmãos, é só um dicionário aqui mesmo, tá? Ele vai ter aqui no final aqui, então, né? Olha só, tá na letra Z, tá certo? E aqui termina, né? Uma contracapa aqui, tá certo? Então seria isso, meus irmãos. Essa é a Bíblia de Estudo NTLH. Espero que os irmãos tenham gostado do vídeo, né? Eu agradeço a todos por ter assistido até aqui e peço a todos que quando for orar, ore por mim também, eu estarei fazendo o mesmo por vocês, tá bom? Então, a paz de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês e a gente volta a se falar no próximo vídeo. Até mais.